Oi, queridos! Vamos lá então para a nossa aula de número 18 da Biologia A, onde a gente vai falar então das alterações que podem acontecer nos cromossomos, as famosas aberrações cromossômicas, ou também chamadas de mutações cromossômicas, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar é fazer uma divisão entre os tipos de aberrações que existem, tá? Então, a primeira divisão que eu fiz aqui, que a gente já vai fazer, eu vou mostrar primeiro aqui no quadro para vocês, depois eu escrevo ali na lousa, tá? As mutações, quando a gente fala em alterações ou mutações, ela pode ser gênica ou cromossômica. Então, a aula de hoje é sobre aberrações cromossômicas, mutações cromossômicas. As mutações gênicas são as do DNA, que você viu lá no comecinho do ano, quando a gente falou de alterar as bases nitrogenadas do DNA, trocar, deletar, inverter bases nitrogenadas, é mutação gênica. A aula não é sobre isso. A aula é sobre mutações nos cromossomos. Aí você fala, mas professora, os cromossomos não são feitos de DNA? Sim, são feitos de DNA. Só que o cromossomo é uma molécula de DNA inteira com vários genes. Então, o que é mais grave? Uma alteração em um gene ou em um cromossomo? Em um cromossomo, a alteração é muito mais séria, porque quando eu falo que eu estou alterando um cromossomo, eu estou alterando vários genes. Tá certo? Então, por isso que as mutações cromossômicas geram síndromes muito sérias ou mesmo a incompatibilidade com a vida, tá? E mutações gênicas, quando é uma alteração em um gene, nem sempre isso é ruim, né? A gente sabe que, em geral, as mutações gênicas geram variabilidade genética, geram novas características que não necessariamente são ruins. Claro que várias podem gerar doenças, mas várias podem gerar uma característica benéfica, beleza? Então, quando a gente fala em aberrações cromossômicas, por isso usa-se o termo mais aberrações, porque, em geral, dá problema, tá? Muito bem, então vamos lá. As aberrações cromossômicas serão divididas em numéricas e estruturais. Alterações, ou seja, no número de cromossomos ou na estrutura dos cromossomos. As numéricas, nós vamos estudar as aneuploidias e as euploidias. As aneuploidias podem ser as monossomias ou trissomias, que eu já vou explicar ali no quadro. E as euploidias é quando a gente tem alteração em toda a ploidia da célula. Aí eu vou ter células triploides, tetraploides, hexaploides, né? As famosas poliploidias, tá? E as aberrações, quando são estruturais, elas vão alterar a estrutura do cromossomo, e isso pode acontecer por deleção, por inversão ou por translocação, tá? Então vamos aqui pro quadro. Colocar então que as aberrações cromossômicas, né, podem ser divididas em dois tipos. Vamos colocar aqui numéricas, então onde eu vou alterar o número de cromossomo, ou estruturais, aonde eu vou alterar a estrutura do cromossomo. Então, as numéricas, divididas então, como vocês viram ali, em aneuploidia. E a gente vai ver como que isso acontece já já. Mas a aneuploidia é quando eu vou ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos no conjunto genômico da espécie. Então, assim, se espécie humana, vamos pegar, nós somos 2N igual a 46. Se houver uma aneuploidia, significa que ou a gente vai ter 47 cromossomos ou a gente vai ter 45. Ou um a mais ou um a menos, certo? Então, por exemplo, eu teria aqui um 2N igual a 45, tá? Isso daqui é uma aneuploidia do tipo monossomia, tá? Que seria essa daqui.
Se eu tiver um cromossomo a mais, vai ser alguma trissomia. Então, 2N igual a 45 seria uma monossomia. Significa que em um dos pares você teria que ter 46 cromossomos, então você tem 23 pares. Um dos pares está sozinho, por isso monossomia, tá? E quando é 2N igual a 47, isso vai ser uma trissomia. Trissomia. Beleza? Então em algum dos pares, eu não vou ter pares, eu vou ter 3. Daqui a pouco eu mostro isso na prática para vocês, tá? Agora, a numérica pode ser do tipo euploidia. A euploidia é quando existe célula M, célula 3N, célula 4N ou célula 6N, por exemplo. Então aqui é haploide, triploide, tetraploide, hexaploide, tá? Compatíveis com a vida na espécie humana? Não. Mas em vegetais sim. E alguns animais você viu, por exemplo, a haploidia a haploidia do zangão, né? Na casa das abelhas, é um caso de euploidia do tipo haploidia. Aqui, um indivíduo 3N é uma triploidia, tá? Isso acontece muito em plantas, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, ó, tetraploidia. Isso acontece, é muito característico das angiospermas. Quando a gente for estudar especiação, tá? Uma das formas de haver especiação é alterar o número cromossômico da espécie e ela não conseguir mais se fecundar com as espécies anteriores e gerar uma nova espécie, né? Isso aconteceu com o surgimento de várias espécies de plantas e uma delas é o Coffea arábica, que é o café mais vendido hoje plantado no mundo, tá? Que é uma espécie tetraploide, que é 4N igual a 44, o exemplo do Coffea arábica, tá? Uma espécie tetraploide. Existem espécies hexaploides também, tá? O fato é que todas elas são chamadas de poliploides, tá? Então aqui seria hexaploidia, e eu posso chamar tudo isso daqui de poliploidia, tá? Então, não estranhem esses termos quando aparecer, tá? Lembrem que a UFSC, o ano passado, 2018 ou 2019, já esqueci, deu uma questão inteira, né, sobre essa aneuploidia que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Muito bem, aberrações estruturais. Como é que pode ser as aberrações estruturais, então? Então, lembra que você tem a estrutura padrão ali do cromossomo. Então, isso daqui seria um cromossomo que pode ter alguma alteração na sua estrutura. Essa alteração estrutural pode ser uma deleção, pode perder um pedaço do cromossomo, pode acontecer uma inversão, e aí a gente já vai ver como, e pode ter também o que a gente chama de translocação. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou começar por essas aqui, vou mostrar uma imagem ali no quadro para vocês. Depois eu represento aqui, vamos lá para o quadro. Muito bem, temos aqui um cromossomo representando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes. Gene A, B, C, D, E, F, G, tá? Aí você tá vendo que o normal era esse cromossomo. Aí a questão te dá que aconteceu um problema na estrutura.
e agora o cromossomo tá assim. E aí ele vai te mostrar que o gene D sumiu. Se o gene D sumiu, foi uma deleção, beleza? Aqui, A, B, C, D, E, F, G, H. Olha o que aconteceu do lado. A, B, C, D, E, F, G, H e o F, G... Não tem H, né? F, G. O F, G tá 2 vezes. Então, houve uma duplicação desse pedaço. Aqui, A, B, C, D, E, F, G. A, B, D, C, F, G. Isso foi só uma inversão. Alguns genes trocaram de lugar, tá? Agora, existe a translocação. A translocação é como se fosse um crossing over. Só que você aprendeu que o crossing over só pode acontecer entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Ou seja, crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E a translocação é a troca de pedaços entre cromossomos não homólogos. E isso é ruim, porque quando os cromossomos são homólogos, eles estão trocando genes do mesmo tipo. As receitas podem ser diferentes, mas as 2 receitas, por exemplo, são para cor de olho. Quando tem translocação, ocorre troca de genes totalmente diferentes. Então, por exemplo, estou trocando uma receita para cor de olho com uma receita de produção de insulina no pâncreas. Então, perceba que eu troco genes que um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, as translocações muitas vezes são inviáveis, incompatíveis até com a vida, tá? Então, a translocação seria, por exemplo, né, quando eu tenho esses 2 cromossomos que não são homólogos, olha, eles carregam genes diferentes, e aí H, né, todo esse conjunto cinza aqui, H, L e M, passa para cá e esse outro conjunto passa para cá. Se esses 2 cromossomos continuarem no indivíduo, né, nas células do indivíduo, e continuarem se expressando, não teria tanto problema. O problema é quando tem translocação e alguns desses genes não vão para o indivíduo. Se essa translocação ocorre lá nas células reprodutivas, nas células que vão formar os gametas, aí eu teria gametas, por exemplo, que só vai esse cromossomo. E aí vai faltando genes, tá? O que não pode é ir faltando genes no indivíduo, né? E isso pode acontecer por translocação, né? Claro, aqui na deleção também faltaria genes, né? Então, quando faltar genes no novo indivíduo é que a gente teria algumas síndromes geradas por conta disso, tá? Agora, pessoal, a origem das aneuploidias. As aneuploidias ocorrem por erros na meiose, tá? Quais as etapas aonde pode ter erro na meiose que vai alterar o número de cromossomos final? Vamos primeiro para uma meiose 1 normal. O que você aprendeu? Que na meiose 1 separa cromossomos homólogos, beleza? E na meiose 2 separa cromátides irmãs. Percebeu que aqui deu ruim? Né? O que aconteceu aqui? As 2 cromátides se separaram, mas foram as 2 para uma mesma célula e a outra ficou sem. Isso faz com que essa célula fique com um cromossomo a menos, né? Então ela vai ficar com 22 cromossomos e essa célula vai ficar com 24. Então eu vou ter 2 gametas com problemas. Se essa célula com 24 for fecundada, vai gerar uma trissomia. Se essa célula com 1 a menos for fecundada, vai gerar uma síndrome de monossomia, tá? Esses 2 gametas são normais, porque cada um deles vai ter os 23 cromossomos. Claro que aqui está mostrando só um cromossomo, tem todos os demais aí, né? Agora, olha aqui, pessoal. Se acontecer o erro já na primeira etapa da meiose, olha o problema. Aonde teria que separar os pares de cromossomos homólogos, eles não se separaram, eles foram 2 para um lado e nenhum para cá. Aí todos os gametas terão problemas. Tá? Porque todos os gametas ou terão 24 cromossomos, metade dos gametas, né, 50% terão um cromossomo a mais,
e os outros 50% terão um cromossomo a menos. Então, o que o vestibular vai te cobrar? O que é mais grave? Um erro, né, na meiose 1 ou na meiose 2? Um erro na meiose 1. Porque aí todos os gametas terão, 100% dos gametas terão problemas. Ou para monossomia ou para trissomia, tá? Se o erro for na meiose 2, tá? Aí a gente teria 50% dos gametas com problemas e os outros 50% com gametas normais. Aí vai entrar a questão, né, das síndromes agora, que são mais comuns, que eu vou mostrar para vocês então. Deixa eu só representar isso no quadro para vocês. Então vamos lá. Aneuploidias. Problemas na meiose 1 ou 2, certo? Se o problema for na meiose 1, eu quero que você anote aí que é mais grave, certo? Porque 100% dos gametas afetados, né? Entenda afetados com número a mais ou a menos de cromossomos, certo? Se o erro for na meiose 2, né, menos grave, porque eu vou ter 50% dos gametas afetados. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada, pessoal, nos tipos de síndromes, então, que a gente pode ter derivadas disso aí. Eu acho que eu vou apagá-los de novo para vocês poderem ver melhor as imagens. Vamos começar com a síndrome mais famosa que a gente tem, tá? Por que é a mais famosa? Porque é a mais comum, é a que mais afeta a população humana. Ela é a mais compatível com a vida, né? Que é a trissomia do cromossomo 21, a famosa síndrome de Down. Beleza, então analisando o cariótipo, tá? De um organismo que tenha uma trissomia do cromossomo 21, eu quero que vocês observem os pares de cromossomos. Por que chama trissomia do 21? Porque eu vou ter 3 cromossomos ao invés, no par 21, ao invés de ter um par, temos 3, tá? Que você já viu que surge por erros na meiose. E aqui entra a história, pessoal, da idade da mulher. E aí você vai fazer o link com a gametogênese feminina, tá? Você aprendeu que nós nascemos com as nossas células em prófase 1 da meiose. Então não aconteceu a anáfase 1 ainda, onde vai ter a separação dos cromossomos homólogos. E ainda não aconteceu a separação das cromátides irmãs, que vai acontecer só se houver fecundação. Porque a gente ovula um ovócito 2 em metáfase 2. Então a separação das cromátides irmãs só vai acontecer se houver fecundação. Aí você pensa que quanto mais velha uma mulher engravidar, mais tempo essa célula está com a divisão celular, com a meiose interrompida. Então a chance de ter erros quando essa meiose for retomada, ela vai aumentando muito com a idade da mulher, tá? Então por isso que a síndrome de Down está muito relacionada, dentre um dos fatores, é a idade da mãe, justamente quanto mais velho é aquele gameta e mais problemas pode dar no processo de meiose. Mas pode ser por problemas na meiose do homem também, tá? E a UFSC deu isso também numa questão, acho que na prova de 2009, 2010, não me lembro, que foi uma questão inteira de síndrome de Down que falava justamente isso,
que a síndrome de Down poderia ter origem tanto na má formação dos gametas masculinos quanto dos femininos, sim, tá? Apesar de ter uma relação maior com esses problemas maternos, mas também pode ser por erros na meiose, na espermatogênese, claro que pode, tá certo? Muito bem, aí então o que acontece quando temos uma trissomia do cromossomo 21, né? Temos alguns sintomas característicos do síndrome de Down, que seria aquela prega palpebral nos olhos. Temos em geral malformação do coração, normalmente uma uma mega, esqueci o nome agora, mas é o coração aumentado às vezes, uma língua mais larga e mais grossa, gerando possivelmente problemas de fala, o QI é mais baixo e eles têm normalmente uma prega única, né, na palma da mão aqui, tá? Eu não coloquei mais fotos, não coloquei, mas enfim, em geral, né, as pessoas com síndrome de Down conseguem ter uma vida relativamente normal. Existem vários graus de síndrome de Down, né, mas aí você já sabe a origem, beleza? Aqui temos a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13, tá? A síndrome de Patau tem como características a má formação do pálato, né, gerando o pálato fendido, que a gente fala, né, aberto, que isso é corrigido com cirurgia, e às vezes malformações, né, nas estruturas, nas extremidades dos membros e principalmente nas mãos, tá? E aqui a gente vê, né, o cariótipo, ó o problema aqui, 3 cromossomos 13, tá? Temos também a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, tá? A síndrome de Edwards pode gerar vários probleminhas, né? Como as mãos sempre fechadas, malformação das orelhas, né? Problemas na flexibilidade aqui dos ossos, dos pés, uma parte, né, mais proeminente da cabeça do crânio, enfim, vocês percebem que dependendo da aneuploidia, um cromossomo a mais com genes a mais, né, gera um monte de disfunções no organismo e tudo depende, né, os sintomas vão depender de que tipo de cromossomo a gente está falando, tá? Mas aí a questão vai te trazer, ó, esse cariótipo aqui, tá? Trissomia do 18. Uma bem famosa, né, agora são as trissomias ou monossomias dos cromossomos sexuais, tá? Então trouxe aqui para vocês a síndrome de Klinefelter, que é a trissomia do cromossomo sexual X, que então o indivíduo vai ser XXY. Como ele tem o gene, né, da determinação sexual masculina, o SRY, ele tem formação de genitália masculina, mas como ele também tem 2 doses do X, né, isso descompensa um pouco e em geral os testículos não têm o desenvolvimento correto que é para ter, tá? E em geral esses homens são inférteis e também tendem a ter a formação das mamas, o desenvolvimento mamário, tá? Que mais que a gente poderia ter? Eles têm também como sintomas uma fragilidade óssea, ok? Mas o que você tem que saber é que tipo de síndrome é essa? XXY, ela é Klinefelter, tá? É isso que o vestibular te cobra, beleza? Depois temos a síndrome de Turner. A Turner é quando tem um cromossomo sexual a menos, é uma monossomia, tá? Portanto, o indivíduo que vai ser gerado aqui, como não temos o gene para determinação sexual masculina, não tem o cromossomo Y, vai ser fêmea, tá? Só que a falta deste cromossomo também gera ovários subdesenvolvidos, gera problemas de crescimento, tá? Elas não se desenvolvem muito, não tem desenvolvimento de mamas, tem em geral essa estrutura, né, que eles chamam de pescoço alado, tá? E que mais aqui? Deformidades de cotovelo, muitas vezes o tórax largo com problemas cardíacos, tá? Então a síndrome de Turner é a X0, beleza?
Temos aqui uma síndrome, que eu não tenho imagens, mas ela é chamada de síndrome do triplo X, né? Claro que esse indivíduo também é conhecido como super mulher, mas de super não tem nada, também gera diversas deformidades, diversos problemas. Em geral não é compatível com a vida, né? Mas existem indivíduos que sobrevivem quando tem a síndrome do triplo X. E por último, pessoal, pra gente finalizar, as euploidias que eu tinha dito no começo da aula para vocês, né? Quando os indivíduos são haploides, eles têm 3 pares do mesmo conjunto de cromossomo, que seria isso aqui, né? Cada um com um tipo. Um indivíduo diploide, 2N igual a 6, tem 2 de cada tipo, por isso diploide. Um indivíduo triploide tem 3 de cada tipo, então isso daqui é um 3N igual a 9. O indivíduo tetraploide, como lá o café que eu falei para vocês, tem 4 de cada tipo de cromossomos, né? Não, como eu falei, nenhuma dessas euploidias é compatível com a vida humana, tá? Então, se acontecer, como é que aconteceria uma tetraploidia, por exemplo? Acontece quando tem erros na meiose e você teria gametas 2N, por exemplo. Então imagine um óvulo 2N sendo fecundado por um espermatozoide 2N. Vai gerar um indivíduo 4N. E esse indivíduo 4N, né, não é compatível com a espécie humana, tá? Mas com plantas isso acontece, gerando muitas vezes uma especiação por poliploidia, tá? Na aula de especiação a gente volta a falar sobre isso. Beleza, queridos? Era isso então, ficamos por aqui. Não deixem de fazer os exercícios, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!